Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Te chamo, você que ainda não é inscrito no canal, olha, vai embaixo aí, se inscreva no canal Conceito Bíblico, ative as notificações, comente, compartilhe os vídeos, assista a essa série completa que nós estamos tendo aqui, pequenos vídeos estudando Apocalipse 13. O tema é Apocalipse 13, isso realmente poderia acontecer? Se você quiser assistir, nós temos uma playlist aí no canal. Procure lá, playlist, você vai encontrar lá essa série completa, tá? Nós estamos analisando esse texto de Apocalipse 13 dentro da história. Estamos estudando agora o moderno papado e a cura da ferida mortal, estudando alguns eventos que estão levando a cura da ferida que foi dada, da cura da ferida mortal que foi dada no papado em 1798, em plena Revolução Francesa. Mostramos lá o surgimento da democracia, de governo democrático. Estudamos sobre a concordata estudamos sobre o Tratado de Latrão. Estamos estudando agora, esse é o terceiro vídeo, a concordata com a Alemanha. O terceiro vídeo com o tema a cura da ferida mortal, o Vaticano e a concordata com a Alemanha, parte 3. Ok? Eu me chamo Adriano Viana, sou administrador desse canal e quero convidar você. Assista conosco e vamos estudar, mergulhar profundo na Bíblia e na história para compreendermos onde nos encontramos no calendário profético. Tá? Hoje nós vamos abordar essa questão que eu falei para você, né? Existia lá o embaixador alemão que foi visitar Parcelli lá em Roma, e mesmo o embaixador sendo católico que foi visitar lá Parcelli, que era um núncio que foi agora colocado com outro cargo dentro do Vaticano, mesmo esse lá, embaixador alemão que era católico, ele não era a favor de uma concordata, tá? Porque ele tinha que, ele apresentava lá que ele tinha que olhar todos igualmente, mas mesmo assim a igreja pressionava ele para atender os interesses ambiciosos da igreja católica, e como ele não atendeu, ele então foi cortado, ele perdeu o seu poder de chancelaria, tá? Hoje nós vamos ver a oposição, né, dos bispos alemães a Hitler, porque em contraposição ao Vaticano, os bispos e católicos alemães não apoiaram Hitler. Além disso, opuseram-se fortemente ao partido nazista. Os bispos católicos alemães fizeram uma conferência lá nos meados de agosto de 1932, pouco após a eleição que deu aos nazistas 230 cadeiras no Reichstag. E as atas desse encontro registram o seguinte, veja só das citações que tem das atas desse encontro. Abre aspas. Todas as autoridades diocesanas desaprovam a participação nesse partido nazista. Primeiro, porque parte de seu programa oficial contém falsas doutrinas no tocante à maneira com que devem ser compreendidas. Segundo, porque as declarações de numerosos representantes e porta-vozes do partido são de caráter hostil à fé, expressando uma atitude contrária aos ensinos e às afirmações da Igreja Católica. Terceiro, porque de acordo com a opinião coletiva do clero católico e dos leais defensores católicos do interesse da Igreja na vida pública, se o partido alcançar o monopólio que tão ardentemente deseja na Alemanha, os interesses dos católicos em relação à Igreja ficarão totalmente sem acolhida. Fecha aspas. Então, a gente vê aí a oposição, né, de alguns bispos, a oposição dos bispos alemães contra Hitler. Então, uma questão interessante é que o Vaticano apoiou o nazismo, já que a ascensão de Hitler ao poder continuou a satisfazer os desejos do Vaticano. Para você ter uma ideia, em 30 de janeiro de 1933, ele foi nomeado chanceler da Alemanha, ficando mais próximo da obtenção do poder ditatorial. A República de Weimar e sua Constituição Democrática lhe barravam o caminho, mas havia uma solução para esse problema. Qual foi a solução? A Constituição da República incluiu uma cláusula cujo conteúdo declarava que, numa emergência nacional, uma lei de capacitação plena, votada por 2/3 do Reichstag, poderia conferir poderes ditatoriais ao chanceler.
Tendo isto em vista, Hitler necessitava do respaldo dessa lei de capacitação plena. Só havia um problema. Os membros de seu partido nazista não totalizavam 2/3 dos votos no Reichstag. Sendo assim, para se valer de uma lei de capacitação plena, os nazistas teriam de colaborar com outro dos partidos políticos da Alemanha. Mas qual deles? Para Hitler, a resposta era simples: o Partido do Centro Católico. E a fim de conseguir a adesão desse partido, ele pensou em oferecer ao Vaticano uma concordata. O plano funcionou. Aquele velho homem que nós estamos sempre falando o nome dele aqui, Eugênio Pacelli, determinado como sempre a negociar uma concordata com o governo alemão, vendo Hitler como um aliado do combate ao comunismo, concordou prontamente, não pensou duas vezes. O Partido do Centro Católico, então, emprestou seus votos aos nazistas e no dia 23 de março de 1933, o Reichstag deu a Hitler o poder ditatorial por meio da lei de capacitação plena. Portanto, podemos afirmar o seguinte: foi o Vaticano que contribuiu para a ascensão de Hitler ao poder no momento em que ele era o chanceler da Alemanha, havia menos de 2 meses. Klaus Schroeder, o autor que nós citamos aqui no livro, faz o seguinte comentário, abre aspas para ele: os que questionam o fato de que houve uma relação entre a aceitação da lei de capacitação plena e o estabelecimento da concordata com o Reich definitivamente parecem não ser convincentes. Fecha aspas. E no livro lá, The Coming of the Third Reich, A Vinda do Terceiro Reich, Richard Evans escreve, abre aspas, o Partido do Centro recebeu a garantia em 2 dias de discussões com Hitler de que os direitos da Igreja não seriam afetados pela lei de capacitação plena. Então, essas promessas, combinadas com uma forte pressão da parte do Vaticano, foram suficientes para fazer com que os delegados do Partido do Centro passassem a apoiar a medida que, ao longo prazo, viria a significar sua própria extinção política. Fecha aspas. Então é importante notar o seguinte, que a concordata foi estritamente estabelecida entre o Vaticano e o governo alemão, não entre o catolicismo alemão e o governo alemão. No que se refere a esse fato, vale notar as palavras de Schroeder, abre aspas para ele. Pacelli obviamente viu, provavelmente de maneira correta, que seus planos para uma concordata correriam perigo se não ficassem fadados ao fracasso por causa de uma inclusão prematura dos bispos alemães nas negociações da concordata. Por isso, nessa primeira fase, ele conservou tudo o que tinha a ver com a concordata em segredo, evidentemente sem considerar o triunfo que seria para Hitler o fato de a Cúria ter mais confiança nele que em seus próprios bispos. A distinção entre o Vaticano e os bispos católicos alemães pode, à primeira vista, parecer irrelevante. Contudo, ela é extremamente importante, pois nos ajuda a compreender o papel do Vaticano na política mundial. A concordata deve ser vista como um arranjo entre 2 estados ou nações, o governo alemão de Hitler e o governo do Vaticano. Não teve nada a ver com os católicos alemães e seus bispos, já que no âmbito da estrutura hierárquica da Igreja Católica, quando o Papa falava, os bispos eram obrigados a seguir, quer concordasse ou não com o que havia sido feito. E o periódico católico Allgemeine Rundschau afirmou que, abre aspas, os bispos não podem lutar quando Roma conclui que deve haver paz. Richard Evans salienta que, abre aspas, na busca da prometida concordata, os bispos alemães retiraram sua oposição ao nazismo e emitiram uma declaração coletiva de apoio ao regime em maio de 1933. Fecha aspas. Então, na Conferência dos Bispos, em 1º de junho, também expediram uma carta pastoral, aspas, dando as boas-vindas ao despertamento nacional e a nova ênfase numa forte autoridade estatal, fecha aspas. Então, no entanto, ainda davam atenção às questões que os haviam preocupado no ano anterior. A apreensão relacionada à ênfase dos nazistas na raça e a iminente ameaça às instituições leigas católicas. Interessante, muito interessante o que vai levar a essa concordata. Então,
O que a gente pode concluir desse vídeo é o seguinte: embora não estamos falando aqui do catolicismo, mas o Vaticano usou o apoio, o poder que eles tinham no seu partido lá, político, e era justamente os votos que o partido de Hitler precisava. Mas a igreja, o Vaticano usou isso para dar apoio ao Hitler e fazer com que ele subisse ao poder. E na internet está cheio de vídeos, né, cheio de imagens que comprovam essa concordata que o Vaticano fez com a Alemanha, tá? Esse poder. Então, de certa forma, o Vaticano ele contribuiu para a ascensão de Hitler. De certa forma, ele contribuiu. Amigos, te aguardo no nosso próximo vídeo. Estamos ao pouco de terminarmos esse pequeno subtópico dentro desse tópico maior sobre o moderno papado, mas nós precisamos estudar isso para nós entendermos, né, como a igreja vai ascendendo degrau a degrau, chegar um momento em nossos dias em que essa ferida será completamente curada, tá? Te aguardo no nosso próximo vídeo, que o Senhor te abençoe e te guarde. E encerrando com a nossa velha frase, o conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Valeu!